Muito bem, tratamos hoje da aposentadoria especial, benefício previdenciário previsto nos artigos 57 seguintes, Lei Federal 8213 de 91. Requisitos para obtenção desse benefício: 180 meses recolhidos como carência e mais 15, 20 e 25 anos de exposição a agentes nocivos à saúde e ou à integridade física no ambiente de trabalho. Aqui, o primeiro aspecto. Geralmente, a aposentadoria especial será aquela concedida com 25 anos de tempo de exposição. Isso porque as hipóteses que admitem a aposentadoria com 15 ou 20 anos são hipóteses bem poucas. No caso, com 15 anos para os profissionais que trabalham em minas subterrâneas e com 20 anos para os profissionais que trabalhem em exposição ao asbesto, que nós conhecemos como amianto, também antigamente conhecido como aquela telha Eternit. Na grande maioria dos casos, as aposentadorias especiais dependem da comprovação de 25 anos de exposição. Outro aspecto importante: existem relações desses agentes, listas com esses agentes nocivos. Estão nos anexos dos decretos que regulamentam ao longo do tempo a Previdência Social. O decreto 52.831 de 64, o decreto 21.172 de 97 e o decreto 3048 de 99, que é o atual regulamento da Previdência. Lá estarão as listas dos agentes nocivos que conferem a aposentadoria com 15, 20 ou 25 anos de tempo de exposição. Mas detalhe, essas listas são listas exemplificativas. Não quer dizer que somente aqueles agentes que estão listados conferem o direito à aposentadoria especial. São listas exemplificativas. Um último aspecto é um dos benefícios que exige a chamada prova técnica. O segurado precisa comprovar tecnicamente que esteve exposto aos 15, 20 ou 25 anos, e essa prova se dá por documentos que a própria Previdência indica quais são e qual a forma desses documentos. Essa indicação que vem para o governo, para os segurados, mas também para os empregadores e para os profissionais que são responsáveis pela elaboração desses documentos. Médicos do trabalho, engenheiros de segurança do trabalho, técnicos de segurança do trabalho. Quando o INSS exige determinada informação lançada de determinada forma no documento, o INSS tem amparo da lei para exigir, o segurado precisa cumprir a lei apresentando isso, a empresa precisa cumprir a lei gerando o documento dessa forma, e os profissionais que assinam o documento têm que validar dessa forma prescrita em lei essas informações. Digo isso porque essa é uma das grandes dificuldades do segurado: apresentar a prova técnica de modo que a lei determine. A aposentadoria especial é um benefício que tem o foco na precaução, que é um pouco diferente da prevenção. O previdente guarda alguns recursos para serem utilizados em determinado momento. O precavido, a precaução no sentido previdenciário aqui é diferente. Ela é uma forma de você, por precaução, retirar alguém de determinado ambiente antes que esse ambiente possa ser nocivo à pessoa. Então, a base da aposentadoria especial, previsto no artigo 57 seguintes, é uma base de precaução. Ela tem fundamento em estudos e na evolução da medicina do trabalho, dos higienistas do trabalho, que perceberam a necessidade de retirada do profissional de contato com esses agentes antes de que determinado dano possa acontecer. Por isso, o tempo de exposição de 15, 20 ou 25 anos não considera a idade, independente da idade do trabalhador. Se ele ficou exposto por 15, 20 ou 25 anos a determinado agente que é nocivo, ele precisa sair do ambiente de trabalho por precaução, para que a sua saúde, a sua integridade física não cobrem a ele essa exposição. Pois bem, com base nessa informação, temos segurança em dizer que a Emenda Constitucional 103 de 2019, que começou a valer em 13/11/2019, acabou com a aposentadoria especial, porque estabeleceu regra de transição e regra permanente que considera o tempo de exposição, mas também considera a idade. De modo que
mesmo que o indivíduo tenha o tempo de exposição a determinado agente, ele tem que cumprir certa idade para poder ter direito ao benefício. Pressupondo que, se o profissional trabalha naquela área, ele vai ficar exposto por muito mais tempo do que a medicina diz que é o possível para ele, para poder se aposentar. A regra de transição está lá no artigo 21 da Emenda Constitucional 103, é uma regra de pontos, a regra de transição é uma regra de pontos que prevê 15 anos de exposição a agente nocivo e 66 pontos, que é a soma desses 15 anos mais a idade da pessoa. O mínimo que o indivíduo vai ter que ter é 51 anos de idade e mais os 15 anos de tempo de exposição. Então o fator prevenção já foi embora. Se ele tem que ter 15 anos, mas ele precisa completar a idade, ou ele vai parar de trabalhar, morrer de não ter como se sustentar, ou ele vai ter que ficar exposto por mais tempo do que o que a medicina indica como adequado. Para os que se aposentam com 20 anos de tempo de exposição, é necessário 76 pontos, ou seja, a idade mínima de 56 anos. E para os que se aposentam com 25 anos de tempo de exposição, 86 pontos. Se você somar os 25 anos de tempo de exposição mais a idade, ele precisa ter no mínimo 61 anos. Essa é a regra de transição do artigo 24 da Emenda Constitucional 103. A regra que vale para os trabalhadores que estavam no sistema antes da entrada em vigor da emenda, em 13/11/2019. A regra permanente, que vale para os profissionais que entraram no mercado de trabalho depois de 13/11/2019, também estabelece um limite de idade junto ao tempo de exposição. Para os agentes nocivos que aposentam com 15 anos de exposição, 55 anos a idade. Para os que se aposentam com 20 anos de tempo de exposição, 58 anos a idade. E para a grande maioria que se aposenta com 25 anos de tempo de exposição, 60 anos a idade mínima. Idade somada com tempo de contribuição significa que a aposentadoria especial, como foi criada como fator de precaução para que o trabalhador não fique exposto por mais tempo ao agente nocivo, acabou. Espero que essas informações sejam úteis para você e te ajudem de alguma forma. Pela sua atenção eu agradeço e me despeço. Tchau.